A pandemia foi horrível. Se você acha que foi tranquilo para os alunos, que a gente ficou de boa em casa, pensa de novo. Alguma coisa que faz falta. Claro que tem aula que é chata, mas quando você passa o dia na escola, estudando, zoando, ou só conversando com os outros mesmo, alguma coisa acontece ali. A gente passa a conhecer um ao outro. A professora, o funcionário, o aluno, e a escola vira nossa casa. Mas durante mais de um ano, a gente ficou isolado, só no TikTok. E olha que eu curto um TikTok. Mas não é a mesma coisa. A nossa escola fez um estúdio para ter ensino à distância, e assim ninguém perde matéria. Mas agora que a pandemia acabou... Pronto, rapaziada, tá tudo preparado. Mas e aí, o que a gente vai gravar hoje? Mais um episódio do Desafio nas Escolas. Acho que a maior dificuldade que a gente sofreu não foi, de certa forma, aprender o conteúdo, mas não tá tendo esse contato com as pessoas. É difícil a gente tá numa escola à distância, sabe? Por causa que o ambiente é muito caloroso pra gente, é importante. A parte de conteúdo, a gente até tinha aulas online, mas eu acho que isso não estimulava tanto o aluno a querer estudar. E depois da pandemia, principalmente, ninguém tava com confiança pra conversar. Eu não tava louco pra socializar, mas eu não tava, entendeu? Eu tava com medo. Mas a gente acabou conseguindo passar por isso. Acho que a gente foi bem forte nessa questão, tanto os professores quanto os alunos. O estúdio foi feito na época da pandemia, para os professores darem a aula. E depois disso ele ficou inutilizável, que eu acho que em si foi um desperdício, porque tem muito material que dá para ser utilizado, mas ficou lá parado. Eu sou Fábio, fiz curso na área de audiovisual. Aí nisso, como eu já tinha uma facilidade de conseguir estar interagindo com os alunos, tudo, o professor chegou e me indicou para o processo, Desafio nas Escolas. Aí foi onde começou toda essa ideia de dar aula, ter explicação. Eles têm toda uma estrutura de um estúdio, com uma acústica, com câmera, microfone, iluminador. Então, a ideia mesmo que seria se todas as escolas tivessem essas mesmas condições, mas a gente sabe que isso não é possível. A gente ter um espaço que a gente possa trabalhar, conseguir currículo e que nos prepare lá para fora é muito bom. Assim, quando eles vêm aqui para o Olavo Bilac, normalmente eles ficam um pouco assustados, porque eles veem uma câmera, veem uma iluminação, veem um chroma key, aquilo que eles viram na televisão eles conseguem enxergar aqui no colégio, mas não sabem como mexer. Então aquele primeiro contato deles é um pouco de espanto. Pô, eu posso tocar, eu posso mexer, vai quebrar, não vai quebrar? Professor, você vai deixar ver uma câmera na minha mão? Será que ela vai cair? Então eles ficam um pouco assustados, mas com a prática a gente vai falando, pessoal, não pode ter medo, a câmera não vai morder vocês, fica tranquilo, mexe com calma, sempre faz essa brincadeira para que eles percam aquele medo. Gente, vocês não acreditam. Tia Rose vai fazer estrogonofe hoje. Quem é a Dona Rosa? A tia da cozinha. Não é a Maria? Não, cara, a Maria é professora de matemática. É, a tia Rose é aquela que sempre coloca comida pra gente. Não, gente, por favor. Aqui dentro da escola ninguém se conhece, a gente precisa reverter essa situação. Guilherme, por favor, vamos. Eu acho que eu sei que a gente pode gravar. Vem comigo. Gente, já tá gravando? Já tá gravando, agora a gente pode começar. Começar o quê, minha filha? Ué, a gente tem que explicar que a gente vai abrir um canal no YouTube e que vai começar a postar videocast dos professores. Pros professores? Tá, realmente, professores são importantes. Então a gente explica, né, que a gente tem esse estúdio na escola, só que a gente precisa de ajuda pra começar. Sim, a gente precisa de muita ajuda mesmo. Tá bom, minha filha, vamos lá. Eu só vou cortar o vídeo pra gente gravar de novo, tá bom? Beleza. Guilherme, acho que tá ao vivo. Que tá ao vivo aqui? O Desafio nas Escolas ainda comentou. Comentou o quê? Aqui, ó. Partiu o Colégio Olavo Bilac. Que tipo de ajuda vocês precisam? Responde ele. O que eu respondo? Ué, responde que veio na tua cabeça. Tá bom.
A gente já sabe o que quer, mas, afinal, como se faz um bom videocast? Qual a diferença para uma entrevista, para uma conversa ou mesmo para um podcast? Meu nome é Márcio Motocani e eu sou supervisor artístico do canal Futuro e Fundação Roberto Marinho. Hoje o que eu falei foi sobre uma oficina de criadores de formatos audiovisuais. Esse papo é um papo muito específico e muito próprio, porque depende do território de onde eu tô. Então, por exemplo, essa palestra eu já fiz muitas vezes, né? E especificamente aqui no Colégio Olavo Bilac, eu consegui trazer com eles os principais elementos de como que eu posso organizar as ideias para um produto audiovisual. Como é que eu posso organizar de uma maneira mais prática e aplicável possível uma criação para um produto audiovisual, né? Construindo uma narrativa que tenha a ver com o próprio território deles. Depois de aprender mais sobre o formato, agora a gente pensa no nosso. Vamos entrevistar quem? Sobre o que é? E qual o assunto? A gente precisa de um tema. Eu tava pensando na gente fazer um podcast. Acabou sendo um dos temas. Mas a gente ia entrevistar o quê? A gente ia fazer o quê? A gente ia entrevistar os funcionários da escola? A gente ia entrevistar o pessoal de fora? Eu sou Pietro Ocioso, um dos fundadores da Agenda Edu. A Agenda Edu é um super app da educação, presente em mais de 3.000 escolas e 2,5 milhões de usuários. E a gente tem uma missão de aproximar a família da escola. Então, há mais de 10 anos, a gente trabalha nessa relação de comunicação na escola, mas muito mais do que comunicar, a gente quer aproximar para criar laços, né? Então a gente vem fazendo isso ao longo da jornada, né? E aí, como eu sou designer, né, de formação, eu falei, vamos utilizar do pensamento de design, que eu acho que pode ajudar muito em resolver não só esse desafio, mas vários outros ao longo da jornada. Para a gente conseguir fazer perguntas adequadas, a gente tem que saber um pouquinho da história da pessoa. E todo mundo tem uma história diferente, um estilo de vida diferente. Então a gente acaba descobrindo coisas que a gente nem imaginava. Que tem muita divisa entre aluno e professor, sempre alguém reclamando do professor, o professor reclamando do aluno. Mas fazer uma junção dos dois, ter uma harmonia por aí. Quando a gente chega aqui na escola, a gente acaba não pensando tanto na vida deles. A gente só quer sentar, pegar matéria, tirar nota e passar. Mas eu acho que se a gente entrevistar eles, saber o que motiva eles, saber o que eles fizeram para chegar aqui, estimular eles a se sentirem bem e estimular mais a educação. E, na verdade, eu nunca tinha feito um roteiro antes, então tá sendo uma área bem nova para mim, algo que eu não tô muito acostumada a ver. Então, eu tô tendo um pouquinho de dificuldade só para organizar um pouco as ideias. Eles vão se deparar com um monte de desafio. Então, esse pensamento do design, que é você olhar de forma colaborativa, né? Co-criando com as pessoas e usando da criatividade, isso tem um poder absurdo, né? Então, a gente pode, sim, pegar, abraçar esse desafio e aprender brincando, né? E ver que, no final das contas, não era aquela complexidade que a gente imaginava. Agora, com ele planejado, a gente aprende a divisão da equipe e as etapas do processo de filmagem. A gente tentou trazer aqui para os alunos da escola Olavo Bilac um pouco da rotina da nossa equipe de audiovisual, né, da Mosaico. Como é o nosso dia a dia, como a gente define as nossas produções, como a gente planeja o nosso conteúdo, as nossas redes. A gente tentou trazer para eles também um pouquinho de conceitos básicos do audiovisual, né, sobre pré-produção, produção, pós-produção, tentando mostrar um pouco de como a gente atua e de como o mercado atua também de uma forma geral. Então foi uma tentativa mesmo de trocar com eles, saber o que eles já conhecem de audiovisual e trazer também um pouquinho do que a gente entende como audiovisual, das coisas que a gente gosta de fazer e de como a gente faz com que essa marca, principalmente Buscapé, né, do Grupo Mosaico, contribua para a produção de conteúdo e faça da melhor forma possível, respeitando ali os processos do audiovisual, que para a gente são muito importantes. Eu posso conseguir o que eu quero, que é esse conteúdo, que na realidade eu não quero só trabalhar com arte, eu quero trabalhar com conteúdo. Então os conteúdos são importantes pra mim, então foi algo muito importante. Já é uma área que eu gosto, que é o YouTube, então poder colocar isso no currículo depois é uma coisa boa. E agora, mão na massa. Um segura o tripé, outro mexe na câmera, sempre ajustando. Eles mesmos vão se ajudando, vão colocando o microfone, para que serve a câmera, o tripé, como montar. A gente consegue aprender a mexer com câmera, a gente aprende a mexer com edição, a gente aprende a mexer com gravação. É algo muito importante.
depois de todo o trabalho, chegou o dia da grande estreia do nosso canal. Olá, pessoal, sejam bem-vindos para o nosso primeiríssimo episódio do OlaCast. E hoje a gente tem uma convidada muito especial aqui, uma coordenadora e também professora de História, Carla Panfili. A gente vai descobrir um pouco mais sobre a vida dela e saber mais dessas suas experiências com, a educação pública. Desse projeto, o mais importante foi isso, que eles souberam se apropriar, eles souberam trabalhar com o que a escola ofertou, o estúdio que estava pronto para ser utilizado, ele estava aqui já há quase 2 anos parado. E isso deu um boom nesses alunos de saberem, porque outros alunos têm solicitado a gente, Carla, a gente pode ir no estúdio para poder gravar alguma coisa que eu quero apresentar? Ou seja, é um passando para o outro, boquinha aqui, boquinha pequena, vai passando. A nossa esperança é essa, que todos os nossos alunos, manhã, tarde e noite, possam fazer uso do estúdio. Fazer o estúdio cada vez mais fazer parte do processo educacional do Olavo Bilac. Esse é o nosso futuro. Viver não é fácil, gente, né? Mas viver com a certeza de que vocês podem tudo e que ninguém vai tirar essa esperança de vocês, isso que é importante. Tá bom? Chora. A gente agradece. Eu vou chorar também. Pois é, vai todo mundo chorar. Gente. Muito obrigada. Amo vocês, vocês são uns docinhos. A gente agradece sua presença. Tá vendo aí, Jéssica? Pelo amor de Deus, vou esperar aqui, tô conversando. Ai, meu Deus. Tá todo mundo chorando. A gente agradece pela sua presença. Esse é o primeiro episódio do OlaCast. Muito obrigada e que venha mais por aí, gente.